Pronto. É, Ontem a gente conversou, né, sobre a disciplina, mais ou menos como seria a questão do conteúdo, né, como iria funcionar. E o material, basicamente, que a gente vai usar baseado no livro que eu citei ontem, né, que é esse aqui, que é do Asaf, Matemática Financeira, Asaf. Basicamente, ele é o livro padrão, né, da disciplina. Então, eu mostrei a vocês uma nota de aula que eu escrevi, que na verdade é copiado do livro. Eu apenas peguei o que estava no livro e digitei, né, a parte que interessa a gente nas aulas, porque não está 100% do que está lá nesse material escrito. Então, tem que fazer a parte que dá tempo, que dá certo fazer para a gente. Eu criei uma turma hoje, né, do Google Sala de Aula. Mandei aí o link para vocês entrarem, certo? Mas eu ainda não postei, basicamente só coloquei lá o material. Se vocês puderem entrar lá agora, vocês vão encontrar lá o material, que é esse que eu vou seguir na aula de hoje. Lembrando que eu falei para vocês que esse material, ao longo do semestre, eu posso dar uma melhorada nele. Tem algum erro aqui, acolá de digitação, eu preciso consertar e talvez aumentar algum exemplo. Tem uma seção que eu ainda quero fazer uma atualização lá na frente. Aí, quando eu fizer alguma alteração que seja significativa, aí eu posto novamente com a alteração. Por enquanto, nesses primeiros capítulos do início, não tem muita coisa a mexer, não, certo? A não ser um errinho ou outro na digitação, mas dá para a gente perceber isso aqui mesmo, certo? Como a gente viu ontem, eu mencionei um pouco dessa parte aí de preliminares, razões, proporções, propriedade das proporções, regra de três, potência de 10 e as progressões. A gente só falou por cima isso ontem, não chegamos nem a ensinar, né? Nem ver isso, não diria nem que a gente viu isso, a gente apenas conversou um pouco sobre esses temas que têm relação com a matemática financeira. A matemática financeira, propriamente dita, vamos dizer assim, começa hoje, né? Começa na aula de hoje, que é quando a gente começa a falar de juros, começa a falar da porcentagem e os termos que são relacionados a isso, certo? Então, vamos começar, né? Eu vou estar riscando aqui no material mesmo, certo? Então, só lembrar, né? Ontem a gente discutiu um pouquinho que essas coisas têm a ver com um pouquinho de matemática financeira, porque lá no ensino fundamental, ensino básico, se ensina matemática financeira em geral, a matemática financeira vem sempre depois desses conteúdos aqui, ou pelo menos tem uma relação, assim, alguma relação com esses conteúdos aí. Os que ficam, às vezes, assim, que muitas vezes não é perceptível, às vezes tem livro que não aborda com essa temática, é a parte de progressões aritméticas e geométricas que são apresentadas, mas não como matemática financeira, assim, a princípio pode parecer que não tem a ver, mas a gente vai perceber que sim, tem bastante a ver. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então, eu vou começar aqui essa sessão, que é de porcentagem mesmo, propriamente dito. Certo? Então, temos aqui isso aqui. Lembra que eu apenas passei por cima. Assim, é só para dizer que tem um material que tem um pouquinho a ver com o tema, mas vamos começar aqui mesmo, certo? Para começar, vamos só fazer aquela relação lá que eu mencionei ontem. Quando você fala em porcentagem, certo? Ou percentagem, né? Os dois nomes estão corretos, né? Porcentagem ou percentagem. Ela é uma razão, certo? É uma razão que tem sempre como denominador o 100, né? Como o mesmo nome diz, por cento por 100. Né? Então a gente viu ontem que qualquer fração do tipo aqui, isso aqui é uma razão, certo? Então, porcentagem nada mais é do que isso, uma medida de razão que tem base 100, o denominador 100. Certo? Então, quando a gente escreve 70 sobre 100, 5 sobre 100, 1 sobre 100, nós estamos fazendo uma razão entre um número com 100. Então, a gente vai ler isso aqui como 70 por 100, né? 70%, 5 por 100, que é 5%, e 1 por 100, que é 1%. Porque quando é por 100, você usa 100. Assim como você usa 12
como sendo dúzia, por exemplo, né? Então, isso vai fazer com que surja a notação. Então, surge aí um símbolo para a gente utilizar quando a gente tem essa notação de divisão por 100, que é o símbolo de porcentagem, que é essa barra inclinada com essa bolinha aqui e essa aqui embaixo. Então, essa é o que a gente vai ler de por cento. Então, quer dizer que 70% se escreve assim, com esse símbolo, 5%, 1%, certo? Aí, como se calcula uma porcentagem e o que é uma porcentagem propriamente dita? O que seria isso, certo? A gente pode utilizar a regra de 3 ou simplesmente multiplicar, que é a forma mais rápida de se fazer, mais prática. É o que você tem de mais imediato, porque no final das contas é um produto. Por exemplo, tem aqui já para a gente fazer. Você tem 40% de 18, né? O que seria os 40% de 18? O que seria fazer esse cálculo? Matematicamente falando o que seria isso? Bem, se 18 representa o total, então do ponto de vista assim, menos inteligente ou menos prático, você poderia pensar assim, eu posso fazer isso através de uma regra de 3, talvez. Eu tenho que o 18 é o meu todo, então ele representa 100%. Então, 40% vai equivaler a uma quantidade que eu não sei, é x, certo? Então, obviamente, isso aqui é um problema que você montou uma regra de 3, porque você tem aí duas razões que você vai usar as regras de proporções para resolver. Você tem aqui grandezas diretamente proporcionais, se essa diminuiu, aquela diminui também. Então, você pode fazer o produto extremos e meios. Você tem essa igualdade, né? Assim como se fosse isso. E fazendo o produto, você tem 100x igual a 18 vezes 40, que é essa conta. Você multiplica o 18 vezes 40, que dá 720, né? Divide por 100. Quando você fizer isso aqui, você tem 7,2. Então, significa dizer que os 18% de... Aliás, 40% de 18 é 7,2. 7,2. Mas você poderia fazer isso da forma mais correta, que não é mais correta, mais imediata e mais direta. É fazer o produto mesmo. Você tem 40%, 40 sobre 100, né, vezes o número. Então, 40 sobre 100 vezes 18. Você tem 40 vezes 18 sobre 100. 720 sobre 100, que dá 72 por 10, que dá 7,2. Então, você faz o produto direto. Então, você tem aí uma conta que basicamente é só uma multiplicação, certo? É só uma multiplicação. Tem também outros exemplos que eu coloquei aqui, apenas para você ver que as porcentagens elas podem ser calculadas não somente em relação a uma parte do todo, mas você pode fazer também um cálculo acima do todo. Por exemplo, qualquer porcentagem acima de 100 é maior do que o todo. Então, 120%, por exemplo, de 200. Se você tem uma coisa de 200, você quer saber quanto é 120% disso, então vai dar como resultado um valor maior que os 200. Então, assim, essas contas você já tem que ter em mente, né, pelo menos a noção de que se a porcentagem que você está calculando é menor do que o 100%, o número obviamente é menor. E se a porcentagem é maior, então a resposta também tem que ser maior do que o todo. Então, a gente vai ver daqui a pouco contas do tipo assim, você teve um aumento de 200% em cima do seu salário, por exemplo. Então, você vai fazer o equivalente lá, vai fazer a conta, quando você diz que uma coisa aumentou 50%, então aumentou metade do que você tem. Se aumentou 100%, então dobrou. E aí você pode colocar proporções maiores e fazer um cálculo. A pessoa ganhou um prêmio aí numa loteria e o prêmio equivale a 10.000% do que ele recebe, do salário dele. Então ele vai pegar, calcular essa porcentagem, que é uma porcentagem bem grande de um número que representa, no final, uma quantidade muito maior do que o total considerado. Então, porcentagens assim são fáceis de fazer também, são feitas igualmente como uma porcentagem de parte menor, né? Nesse caso aqui envolve mais zeros, a conta fica até mais fácil, que é o 120%, é 120 por 100 vezes 100, vezes 200. Como tem muito zero aqui, fica até fácil você cancelar. Aqui, ó, por exemplo, você tem aqui
se quiser, você pode cancelar esses dois zeros aqui com esses dois. Então você fica 2 vezes 120, que dá 240. Então você já sabe então que os 120% de 200 é 240. Outra forma de fazer isso é você quebrar também. Sempre é possível você quebrar, porque o 100 por 120 ele é o 100% mais 20%. Só que o 100% então é o próprio 100, 120, né? Mais 20%, porque os 20% de 200 é quanto? Ah, 20% de 200 é 40, porque você pega o 200 e divide em 5 partes, né? Já que 20 sobre 100 equivale a 1/5. Então, você tem 1/5 de 200, então é 40. Então, 20% de 200 é 40. Se 100% é os 120, então você tem o valor, né? 100% mais 20%. Então, você vai calcular em cima do 200, os 200, que é o 100%, mais os 40, que equivale aos 20%. Então, dá os 240. Mas são só fórmulas assim, que você pode, na prática, jogar na calculadora ou fazer na mão, né? Se for uma conta que você está fazendo aqui sem usar a calculadora, que é o que a gente está pretendendo fazer, é, manobrar a conta para fazer aquilo que eu mostrei ontem, né? Sempre cair em expressões de produtos com base 100, né? Base com potências de 10, que aí você manipula a conta de uma forma muito fácil, certo? Ó, 0,45% de 16. Então você põe 0,45 sobre 100 vezes 16. Ora, você passa o 100 para cá, então 0,45 eu também posso novamente escrever como 100. Porque, ó, 0,45, ops, tá aqui, 0,45% é 0,45 sobre 100. É 0,45 vezes 1 sobre 100. Só que o 0,45 também pode ser visto como 45 sobre 100. Aqui é 1 sobre 100, 16 sobre 100. Aí uma conta dessa fica muito fácil de você fazer, que envolve muitos zeros, né? Você multiplica 45 por 16, dá 720. 100 com 100 dá 10.000. Sai cancelando aqui. Então, 72 por 1.000 é só deslocar a vírgula para a esquerda. Então, 0,072. Aí você faz toda a conta sem precisar de calculadora. Então, 0,45% de 16, aí você tem que esperar que seja um número muito pequeno. Porque você tem que saber fazer algumas porcentagens de cabeça. Ah, 10, por exemplo, as porcentagens que são múltiplos, potências de 10, você tem que saber que potências ou fração onde o denominador é 10 são fáceis de se fazer mentalmente. Então, você pega 16, 10%, divide por 10 dá 1,60, 1,6. 1%, então você vai dividir o 160, o 1,60 por 10. Ou então, se preferir, dividir o 16 por 100. Então dá 0,16, por exemplo. Então, se você espera que 0,45, que é menor do que 0,1, que é menor do que 1%, então tem que dar um número bem pequeno. É só para você ter noção, às vezes, da conta, né? Porque às vezes você vê uma informação, você lê uma coisa assim, aí você, não sei quantos por cento de tanto, aí você olha o resultado, aí vê se aquilo faz sentido, pelo menos nas dimensões, né? Eu poderia jogar um número aqui, de repente colocar 0,72. Aí como é que você conferiria isso rapidinho? 0,45% 16, 0,72. Você vai perceber se tem um erro, se não tem, se você fazer uma comparação com valores aproximados. Então, primeiro aí no caso que é um número muito pequeno, você poderia olhar quanto é 1% primeiro, para poder ter uma comparação e saber que 0,45 é menor do que 0,1 ou 1% que diga, e com essa comparação você tem a noção de que a resposta está correta ou não, apenas para espécie de comparativo, não, de corrigir. Mas na prática o que você faz é montar a fração, fazer os produtos e jogar, certo? Claro, nós vamos falar aqui que na prática, né, na matemática financeira real, né, nas situações reais, nós vamos estar usando a calculadora, não é na mão. Porque nos problemas de matemática financeira propriamente ditos, nós vamos precisar de calculadora, não se faz assim na mente, na cabeça, porque vai ter contas que vão ser mais trabalhosas, vai ter taxas de juros com 3, 4 casas decimais, vai ter que elevar uma potência, um número muito pequeno, elevar uma potência, você não vai estar fazendo isso na mão, tá certo?
Nenhuma pergunta, nada não, né? Por enquanto tá tudo tranquilo, né? Ah, só uma pergunta, Valdinez, né? Você ontem não conseguiu, você não tá no grupo da matemática, não. Você é aluno da matemática? Você está me ouvindo? Tô. Você é do curso de matemática? E sou do curso de matemática. Sei. Aí você não conseguiu ontem, você não está nos grupos de WhatsApp, assim, da geral. Eu pedi para o Romilson ontem enviar, eu fui criar a turma, peguei lá dentro do professor online, olhei os telefones dos alunos para criar um grupo do WhatsApp. Quando eu fui adicionar, eu percebi que alguns alunos, o número que eu jogava, não tinha WhatsApp. Não sei se o seu, eu não cheguei, porque o seu, como era o último lá da lista, eu acabei começando na ordem alfabética. Aí não estava conseguindo. Aí eu pedi para o Romilson fazer isso. Ele pediu, ele criou o grupo, né? A gente criou o grupo. Aliás, eu criei o grupo, mandei ele incluir alguns alunos. Ele mandou o link, eu não sei, e alguns alunos foram entrando, certo? Mas eu não sei porque isso não chegou até você. Mas em todo caso, o que a gente falou ontem não era nada demais. Eu mais falei da disciplina do que conta. Não fiz frequência, não fiz nada disso, certo? Mas eu vi o seu e-mail, né, que você mandou. Eu mandei os links lá do grupo, mandei o link do sala de aula. Eu acho que você entrou já, né? Já entrei. Essa turma vai ser uma turma bem pequena. Desde o começo, antes de ontem, antes da aula de ontem, eu já tinha visto que tinha poucos alunos matriculados, certo? Talvez seja por conta de choque de horário, né? Alguns alunos talvez quisessem fazer, mas parece que deu choque de horário com outra disciplina que também é na terça. Aí eu sei que alguns alunos acabaram tirando, parece, ou se matricularam em outro curso, na economia, não sei. Mas os alunos têm que lembrar de um detalhe: esse semestre ainda vamos ter aula presencial. Então, quem se matricular em outro campus, por exemplo, na aula voltar, vai ter que ir para lá assistir aula, certo? Tem que pensar nisso. Aí temos, acho que 6 alunos, deixa eu olhar aqui Ainda está em tempo de no mudar, né? sistema. Reajuste vai até o dia É, 30. no sistema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sistema só tem 6 alunos. O Fabrício Lobo e o Romilson está dando colisão de horário. Seu Romilson, você está dando colisão de horário com o quê? Aí foi assim, semestre passado eu cursei análise com o Flávio, e quando ele veio Hum, dar a nota, já foi no último dia da matrícula. Aí, para não sim. correr risco, eu achei melhor me matricular em análise novamente, para esperar pelo reajuste, né? Mas você passou na Aí, disciplina? isso, aí eu passei, aí retirei a análise. Só que está marcando Ah, lá colisão de horário ainda. Não sei por quê. entendi. Talvez porque eu tenha falado com o DEG e eu tenha pedido o meu histórico, sabe? Eu digo, ó, libera o histórico. Eu precisei para uma seleção aqui, sabe? Entendi. Aí eu acho que talvez por eles terem apressado essa liberação do histórico, tenha ficado lá, como se eu Sei, tivesse cursando a disciplina ainda, não sei. sei, Inclusive eu falei com o Neidmar a respeito disso, mandei um e-mail para ela e tudo. Aí até agora tá lá, né, desse jeito. sei. Mas não há colisão de horário, viu? Entendi. Então é porque você tirou, mas não está atualizado. Parece que Certo, sim. Uhum. ok. A Náila tá aí, né? O José Elisaldo Félix. O Elisaldo, acho que ele estava ontem na aula, se não me engano, né? Eu acho que tava. Acho que ele estava, o Elisaldo. Eu sei quem é o Elisaldo, ele já foi meu aluno. O outro, deixa eu ver aqui, o Carlos Felipe tá aí, né? Esse Fabrício Lobo, semestre passado, ele se matriculou numa disciplina minha, mas ele não fez a disciplina. Ele se matriculou, ficou matriculado até o final e nunca fez. Ah, e agora, novamente, ele está aqui, mas está dando como colisão de horário. Também não apareceu, não sei dizer a situação dele. E o Valdinei está ok, está aceito. Só está em colisão o Romilson e o Fabrício. Então, assim, eu já previ que ia ser uma turma pequena, né? Então, uma turma curta tem dois fatores importantes. Primeiro, dá para a gente fazer muita coisa no sentido de que com pouco aluno a gente negocia o conteúdo mais fácil, a avaliação, tudo fica mais fácil com poucos alunos. Mas, em compensação, também tem a questão da frequência, né? Eu estava dizendo até ontem, se 2 alunos faltam, a gente já tem a gente tem metade da turma. Se tiver um aluno, a gente já tem 25% da turma, certo? Então, assim, a presença de vocês é importante para ter a turma completa, né? Se tiver todo mundo.
Aqui no caso tem 4, né? Se ficar só 4, então a gente tem um aluno, já é 25% da turma, certo? Esse conteúdo, ele dá para fazer tranquilo o livro inteiro. E é isso que eu pretendo fazer. Tudo que está nesse material aí eu pretendo dar, tá certo? Talvez até um pouquinho a mais, porque tem um capítulo aí nesse livro, que é o capítulo 8, se eu não me engano, ou é o 7, não tenho decorado agora, que aí ele está bem resumidozinho, mas eu vou dar uma incrementada, eu vou dar uma aumentada nele. Eu acho que vai dar tempo a gente ver tudo, certo? Semestre passado eu perdi um pouquinho de tempo nessa parte inicial, mas não tem necessidade, é uma parte muito básica, então a gente vai ver isso aí tranquilamente, certo? E é uma disciplina que vocês vão precisar estar com esse material sempre em mãos, porque nas contas práticas vocês vão ver que não tem como você estar decorando as formas. São muitas expressões, muitas. Não tem como você estar decorando, então você precisa fazer olhando, certo? Quando a gente fizer a nossa primeira avaliação, a gente deve fazer só em fevereiro, eu acredito. A gente vai fazer assim, eu vou marcar na hora da aula, como está aqui, vocês entram no Google Meet, do jeito que está aqui, tá valendo agora, eu libero a atividade no Classroom, vocês entram lá, vão fazer a prova, escrevendo e tal, até o horário limite, terminou a aula, vocês vão tirar uma foto, vão postar a atividade lá e eu vou corrigir. Vai funcionar assim. A prova vai ser pesquisada, obviamente, já que você vai poder usar o material como referência para fazer as questões, tá certo? Em relação às frequências, eu vou tentar fazer frequências assim, nas aulas. Esses primeiros dias eu vou dispensando, certo? Esse primeiro dia porque tá essa fase de ajuste e tal. Por exemplo, se eu fosse fazer frequência hoje, eu nem poderia. Se eu fizer a frequência aqui, não pode nem fazer do Romilson nem do Fabrício, que não está aceito. Então, nesses primeiros dias eu vou meio que dispensando, mas eu vou fazendo a partir dos próximos. Outra coisa importante, que eu também vou disponibilizar depois essas aulas gravadas, mas eu não vou disponibilizar assim, terminou a aula hoje, amanhã eu já vou postar. Pode ser que eu faça essa atualização só na semana, tipo, das 2 aulas, depois eu envio a gravação para vocês, certo? Não se não fiquem presos a ficar esperando isso, certo? Por que eu estou fazendo mais devagar? Porque, como tem essa perspectiva da volta presencial, né? Então, eu acho que não é igual aos outros semestres. Talvez a gente vai começar com essas aulas assim, gravar, mas logo que voltar presencial, não vai precisar mais disso. Então, eu vou fazer apenas para questão de registro, tá certo? Beleza, vamos continuar? Se vocês sabem disso, aqui é mais um título de curiosidade, uma seção de curiosidade. Que se você tiver uma porcentagem, você pode calcular do mesmo jeito. Por exemplo, faça aqui uma pergunta. Quanto é 25% de 8 e quanto é 8% de 25? Quanto seria isso aí? Bem, para que isso? Dependendo da porcentagem, claro, isso não se aplica em todos os casos. Mas dependendo da situação, eu posso te perguntar, por exemplo, 8% de 25. De cabeça, quem responderia aí direto? Direto mesmo. Mas na calculadora não pega em nada. Quanto é 8% de 25? Se você demorar mais de 5 minutos, mais de 10 segundos, é porque você teve alguma dificuldade para fazer a conta. E se eu inverter a pergunta, quanto é 25% de... Quanto é? E é 2, né? É para fazer de cabeça, né? Concorda? Porque quando você pensa em 25%, 25% é um quarto. Como o 8 é múltiplo de 4, então 8 vezes por 4, 2. Ou seja, 25% é um quarto. Um quarto de 8 é 2. Só que 8% de 25 também é 2. Concorda? Só que se você fizer a conta meio que por regra de 3, ou fazendo 8 sobre 100 vezes 25, talvez você se perca um pouco. Mas não era para se perder. Por que, que não era? Porque a gente não viu que a porcentagem é simplesmente um produto. Então, o produto não interfere se você fizer A vezes B com B vezes A, concorda? Então, veja só.
Quando você pega 25% de 8, o que você está fazendo? É 25 sobre 100 vezes 8. Então, é 25, certo? Vezes 1 sobre 100 vezes 8. Se você preferir, pode escrever assim. Eu escrevi bem separado. Mas podia ser 25 vezes 8 sobre 100. Porque esse 100 daqui, como é um produto, ele pode vir para debaixo do 8, tanto faz, ou para lá. Você pode colocar onde você quiser. Isso é que importa. Mas no final das contas, o que eu quero dizer é que os 25% equivalem a 1 quarto, porque ele é 25 sobre 100. 1 quarto vezes 8 é 2, porque é 8 por 4. Só que quando você faz 8% de 25, é a mesma coisa. 8 por 100 vezes 25. Se você olhar para esse e para esse, é o mesmo produto. 8 sobre 100 é 8 vezes 1 sobre 100 vezes 25. Então são os mesmos elementos. Ó. 25, só mudou a ordem. 25, 8, 8, 1 sobre 100, 1 sobre 100. Então se é o mesmo, são os mesmos elementos, o produto é o mesmo. Então aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Então isso é útil quando você tem porcentagens que, do jeito que está apresentada, aparentemente pode não ser tão imediato. 8% de 25, aí você poderia pensar, eu sei quanto é 10%, porque 10% é 25 dividido por 10, é 2,5. 8% é para ser menor, é menos que 2,5. Mas se você demorar muito isso, é sinal de que você não associou direto o produto. Se você fizer, 20, é a mesma coisa 25 de 8. 25 sobre, é 1 quarto de 8. Então, dividido por 4, por 8, 8 por 4 é 2. Então, você vai na resposta bem mais rápido. Concordam? Claro que isso não se aplica em todos os casos, porque eu poderia colocar aqui umas expressões bem, assim, 33% de 71, sei lá. Aí já quebra um pouco. 33% de 71. Aí você vai dizer, é a mesma coisa de 71% de 33. Mas as duas não fornecem uma conta imediata assim de cabeça. Não dá para você fazer. Você não sabe exatamente 71. Você vai ter que fazer a conta nesse caso. Você teria que pegar o 71 sobre 100 vezes 33. Certo? Vezes 33. Mas você pode sempre manipular essas coisas para ficar mais fácil. Por exemplo, 33 eu posso pensar como 3 vezes 11. Aí um número que multiplica por 11 é fácil, porque 71 por 11, quando a gente faz a conta comum, a gente sabe disso. Né? No caso aqui é 10 vezes 710 mais 71. 781. Aí você vai fazer produto, é 3 vezes esse número aqui. Aí você pode associar o 700 mais 80 mais 1. Multiplica todo mundo por 3, aí você joga, né? Aí sai somando. Mas essas alternativas, claro, vai depender da conta que ele coloca. Então essa informação que eu coloquei aqui é apenas por curiosidade, assim, de que em alguns produtos, algumas porcentagens, se você inverter a ordem de como faz a conta mentalmente, você pode chegar a uma resposta mais fácil, certo? Ok. Então isso aí é porcentagem. Quando a gente fala de matemática financeira, o que é que vem à cabeça? Vem à cabeça as palavras porcentagens, vem na mente a palavra juros, taxa de juros, não é isso? Não é isso que vem em mente quando a gente fala em matemática financeira? Essas palavras vão aparecer, é o que todo mundo imagina. A matemática financeira vai tratar de finanças, então vai tratar de finanças, tem porcentagem, tem juros, tem taxa, tem essas palavras. Então nós vamos começar agora a usar um vocabulário voltado à matemática financeira. Cada vez eu vou estar inserindo aqui palavras desse contexto. Então, o que são essas palavras? O que elas querem dizer? O que significa, né? A operação fundamental em matemática financeira é a operação de empréstimo. Como assim? Tudo é um empréstimo. Se você faz um financiamento, isso é um empréstimo. Se você faz uma compra, é um empréstimo, no sentido de que você está adquirindo um bem e trocando ali por outro. Nem que você faça compra à vista. É um empréstimo no sentido de que você está retirando um dinheiro para gastar em outra coisa. Então, é a operação básica, vamos dizer assim. Aí, você vai ter uns elementos associados a isso. Você precisa de um capital. Então, no geral, a gente usa a letra C para capital. Você vai chamar isso aqui também de principal. No jargão da matemática financeira, o principal
é o capital, ou seja, é o valor a qual você vai operar, certo? Então, se você empresta dinheiro para uma pessoa a uns juros e a um determinado tempo, então você tem o valor que você ofertou, que é o principal, e o juro, ou que a gente define no singular, né, o juro, ele é o preço pago pelo uso desse capital. Se você emprestou um dinheiro a uma pessoa, quando você for devolver, você não vai devolver aquele mesmo valor. Você vai ter que pagar um adicional, porque você se dispôs de um bem de uma pessoa que não gastou para te emprestar. Quando eu digo uma pessoa, eu posso estar me referindo a uma pessoa mesmo, pessoa física, ou alguma entidade financeira, como um banco. O banco, se você pega um dinheiro emprestado no banco, ele não vai te emprestar porque ele é bom, é porque ele quer receber esse valor acrescido de um juros. E, no geral, o banco, dependendo, né, do banco, as taxas variam, pode ser maior para você ou menor, dependendo de como você faz esse empréstimo. O fator vai influenciar nesses juros. Se você faz um empréstimo de curto prazo ou de longo prazo, os juros não são os mesmos, certo? Normalmente você vai expressar sempre esses juros, né, em juros do capital, em uma unidade monetária. No nosso caso aqui do Brasil, a gente usa os reais, que é essa notação. O dólar é o S, assim, com esse cifrão cortado. Então, são exemplos de moedas, certo? Então, a taxa de juros, né, a definição de taxa de juros, ela é o coeficiente que determina o valor do juro, ou seja, é a remuneração que você vai pagar adicionalmente ao capital que você pegou durante um certo período de tempo. Por exemplo, suponhamos aqui que o Romilson empreste aí um dinheiro aí ao Carlos Felipe e ele cobre uma taxa. Eu vou te emprestar aqui R$ 1.000 e você vai me pagar daqui a 3 meses e vai me pagar aí 10% desse valor daqui a 3 meses. Então, isso é uma operação financeira, certo? No caso, é uma operação de empréstimo negociado com um capital, ou principal de R$ 1.000, a uma taxa de juros de 10%, a um período de 3 meses. Só um exemplo, né? Então, essas coisas vão ser o que a gente vai tratar, certo? Claro que a gente vai tratar num contexto meio mais complexo, não é só assim. Então, essa taxa de juros, sempre que a gente fala da taxa de juros, tem uma coisa importante, ela vai ter que estar atrelada ao tempo. Esses juros é ao ano, quando é ao ano a gente utiliza o A.A, ao ano. Ele é ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, ao mês. Então, são formas de você calcular os juros. Você vai calcular um juros de 10%, por exemplo, como eu falei nesse exemplo. Será que é 10% ao mês? É 10% ao trimestre? É 10% ao ano? Então, tem que ser entendido o período, tem que estar atrelado, porque se você muda isso, obviamente muda o valor no final. Se o Romilson empresta esses R$ 1.000 ao Carlos Felipe, se ele empresta esses R$ 1.000 e diz, ó, vou emprestar com 10% ao mês. Então, esse empréstimo é muito caro, porque em 3 meses, se ele pagar 10% ao mês, ele vai pagar muito. Se ele disser que é 10% ao ano, aí já não é tanto assim, porque ele vai diluir esses 10% do ano em 3 meses. E depois eu vou explicar como é que a gente faz isso. Muita gente faz essa operação errada. A gente vai aprender aqui como é que faz isso certo, certo? Então ele diz, não, é 10% pelos 3 meses, é o período, 3 meses, você calcula 10% durante os 3 meses. Então, dependendo de como ele coloque a taxa, modifica o valor dos juros, óbvio, certo? Então, essa taxa percentual, ela refere-se a esses porcentos, né? Aí, normalmente, a gente trabalha na taxa percentual na hora de negociar ali, quando você negocia com a pessoa, como faz um empréstimo, diz a taxa vai ser de tantos por cento. Mas a operação algébrica que a gente faz, matematicamente falando, a gente faz sempre na forma de taxa unitária. O que é isso? É apenas simplesmente você trocar o símbolo de porcentagem pela expressão dela real. Quando eu digo que é 1,7%, estou dizendo que é 1,7 sobre 100, que equivale a 0,017. Então, na hora de fazer a conta, você utiliza assim, certo? 6% é 6 sobre 100, 0,06. 19%, 19 sobre 100, 0,19. 130%, 130 sobre 100, dá 1,30. 1.200%,
1.200 sobre 100 dá 12. Então, é a taxa unitária que a gente usa quando a gente vai fazer as contas, certo? Tá tranquilo até aí, né? Pronto, vamos começando cada sessão que eu vou passando é empurrando mais informação. Vamos entrar agora numa parte importante que vai fazer aqui a primeira distinção, assim, dois caminhos assim que a gente vai ter que traçar, um à esquerda ou à direita, e um trata de regime de capitalização simples e o outro de regime de capitalização composto. Todo mundo aqui já deve ter, ou já ouviu falar, né, ou já estudou, pelo menos por cima, o que é o juros simples e o que é os juros compostos. Não é? Todo mundo aqui deve ter uma noção disso. Ou alguém nunca nem viu isso. Bem, como ninguém está dizendo nada, então suponho que vocês já sabem, certo? Já viram, pelo menos, as duas expressões. Se não tiver visto, vai ver agora. Bem, aí aqui tem uma primeira relação que nós vamos ver, mais ou menos, né? Mas pelo menos tem uma noção. Se você não viu no sentido de não aprender, mas você pelo menos já ouviu falar. Ouviu falar, eu acho que já, né? Porque juros compostos e juros simples são coisas que você está sempre aí no cotidiano aí da gente, na situação da vida real, né? Você sempre vai estar escutando essas palavras. Certo? O que acontece aqui é o seguinte: nós temos dois tipos de regime de capitalização. Eu vou explicar mais para frente melhor o que é capitalização. A capitalização é quando você tem um dinheiro, né, num sistema de empréstimo e vai sofrer um valor aí de pagamento, certo? Só um minuto aqui. Né? Pronto, pessoal, aqui, fechar uma porta aqui. Bem, o sistema de capitalização é isso. Você empresta um valor, ou pega o valor emprestado numa operação financeira, a capitalização vai ocorrer quando ocorre juros. Ou seja, suponha que você vai pagar um financiamento numa casa e você vai pagar isso mensalmente e a cada mês você vai estar pagando um pedaço daqueles juros. Então, isso ali é uma capitalização, ou seja, está ocorrendo a capitalização. Também serve para investimento, por exemplo, se você aplica um dinheiro numa operação financeira e você vai receber pagamentos, então aquilo é uma capitalização também. Né? Então, esse sistema de capitalização, ele tem dois tipos, que a gente chama um de linear, que é o simples, e o outro que é o composto, que é exponencial. Pelos nomes, a intuição de vocês já deve levar a alguma coisa que eu imagino que todo mundo já deve pensar. Em um regime de capitalização simples e composto, qual dos dois você acha que paga mais juros? Intuitivamente. Composto, né? Intuitivamente sim, né? Mas isso aí também vai depender de uma coisa. Depois a gente vai ver, depende da operação, né? Porque assim, tudo aqui tem sempre um depende. Mas no geral, sim. No geral, porque o composto, nós vamos ver aqui, é um sistema de capitalização que ele cobra juros em cima de juros. Ou seja, ele tem um valor que incide juros. Na próxima capitalização, existe e incide juros em cima do que já foi calculado. E isso faz com que vá aumentando a capitalização, certo? Mas se for uma operação simples, dependendo da situação, o juro simples, obviamente, dependendo da taxa, ele pode ser maior que o composto. Então, como eu falei, vai depender dos elementos que você vai colocar, né? Mas, no geral, a curva de juros para simples e composto, você vai imaginar que o composto vai crescer mais rápido pelo simples fato de que você tem um regime exponencial e o outro é linear. Vocês imaginem que o crescimento de uma função exponencial é mais rápido que uma linear, isso vocês sabem, né? Então, se o crescimento exponencial é mais rápido que a linear, então um sistema de
capitalização composta ou exponencial, certamente esse dinheiro vai incidir de uma forma a pagar mais juros, ou a receber, dependendo do que se trata a operação. Vamos a um exemplo, a definição e a um exemplo. A definição é essa. O regime não é bem uma definição, não é uma observação. O regime de capitalização simples, que é esse, ele comporta-se com uma progressão aritmética. Por isso que a gente viu lá que tem uma associação entre a matemática financeira com as progressões. Porque o sistema de capitalização simples, ele é uma PA, simplesmente. Porque os juros, ele vai crescendo os juros de forma linear ao longo do tempo. Ou seja, os juros vai crescendo sem alterar, de forma linear, certo? Cresce, mas não tem variações. Já os juros vão incidir, né, no caso, sobre o capital inicial da operação. Eles não incidem em cima do acumulado, apenas do capital inicial, numa aplicação ou em empréstimo, tanto faz. Qualquer uma das operações, isso vale. Ou seja, isso vai acontecer. Tem um erro aqui, né, de escrita, não existe esse V, né? Não se registra juros sobre o saldo dos juros acumulados, ou seja, você não calcula juros em cima de juros. Aí eu vou dar aqui um exemplo, que esse mesmo exemplo eu vou usar na capitalização composta, é o mesmo exemplo. Preste atenção. Vamos lá. Ó, considere um empréstimo, você vai pegar aí um empréstimo de R$ 1.000 pelo prazo de 5 anos, pagando uns juros a uma razão de 10% ao ano, certo? Então vamos lá, você vai pegar R$ 1.000, você vai pagar pelo prazo de 5 anos, pagando os juros a razão de 10% ao ano. Então vamos lá. Quando você pegou, hoje, né, no início do ano, suponho que nós estamos no início do ano 1, você está devendo quanto? Você vai lá na pessoa, né? Vamos supor que seja o exemplo que eu dei, o Carlos Felipe pegando os R$ 1.000 com o Romilson. Então hoje o devedor dele é de 1.000. Ele acabou de pegar os 1.000 com o Romilson. Então ele está devendo os R$ 1.000. Só que ele vai pagar só ao ano, né? A cada final de ano, vai saber quanto é que está devendo. Como é que ele vai, quanto ele vai estar devendo. Ele vai pagar lá no final, mas a cada final de ele vai atualizar a conta para saber quanto ele está devendo. Bem, os juros é de 10% ao ano. Então, 10% em taxa unitária, né? 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Está aqui. 0,1, 0,10. Está aqui. Então, 10% de 100.000 é 100. Então, daqui a um ano, ou seja, no final do ano 1, ele pegou no início do ano, né? No início do ano 1, hoje. Aí, no final do ano 1, que eu digo, assim, quando completou um ano, ele foi olhar lá, então ele está devendo os R$ 1.000 que ele pegou, mais os 10%, 1.100. Então, quanto foi o crescimento da dívida dele? Aumentou R$ 100 nesse ano. Porque ele estava com 100 e daqui a um ano ele está devendo 10% a mais, que é 10% ao ano, então está devendo 1.100. Aí, no final do ano 2, né, no final do ano 2, então você sabe que o saldo devedor dele no final do primeiro ano é 1.100, tá aqui, 1.100. Só que no final do ano 2, ele vai lá olhar e vai fazer a conta novamente. 10% ao ano. Como o regime é simples, ele só vai calcular esses 10% em cima dos 1.000, que é o capital inicial. Então dá mais 100. Então no final do segundo ano, ele vai estar devendo os 1.100 com mais 100. Então ele vai estar devendo 1.200. Aumentou quanto em relação ao anterior? Aumentou 100. Aí assim ele vai fazer. No terceiro ano também, ó, no final do segundo ano ele tem 1.100. No final do terceiro ano ele faz essa conta de novo, que é os mesmos 10% de 1.000, então ele vai estar devendo 100 a mais, 1.300, aumentou 1.000. Ele faz isso no 4 e faz no ano 5, que é quando termina a dívida. No final do ano 5 ele vai estar fazendo a mesma conta, 10%, que é mais 100, só que a cada ano foi aumentando 100. Então, no final dos 5 anos, ele vai pagar R$ 1.500, ao Romilson. Então, o que aconteceu? Ele pagou 1.500 porque a taxa de juros era 10% ao ano no regime simples. Certo? Então, só incidiu em cima dos 1.000. Então, a cada ano só aumentou 100. Então, isso é um exemplo de capitalização simples. Vamos fazer agora esse mesmo exemplo na capitalização composta, certo?
Na capitalização composta, o que vai acontecer é o seguinte: o regime de capitalização composta ele vai incorporar ao capital não somente os juros do período, mas ele também vai incidir em cima dos juros, ou seja, juros em cima de juros, juros acumulados, até o momento anterior, que não foram pagos. Então, esse regime ele equivale a uma progressão geométrica, certo? Então, vamos fazer a mesmíssima situação. O Carlos Felipe foi lá pegar o dinheiro com o Romilson, os R$ 1.000, ele falou que vai pagar 10% ao ano, mas agora o Romilson disse assim que o regime de pagamento dos juros vai ser no sistema composto. Então ele foi lá, pegou os R$ 1.000 no início do ano, ao final do ano ele tá devendo R$ 1.000. Sabe? Assim que ele pegou, está devendo 1.000. Daqui a um ano ele vai estar devendo uns 1.100, porque calculou os 10% dos 1.000. Então daqui a um ano ele está devendo 1.100. Aí no segundo ano ele vai lá fazer a conta, ele vai calcular 10%. Aí aqui onde está? Ele não vai mais calcular os 10% em cima do valor inicial. Ele vai calcular em cima do último saldo devedor, que é esse. Então é 10% de 1.100, que dá 110. Aí então vai pegar os 1.100 com 110, dá 1.210. No final do ano 2 ele está devendo 1.210. Aí passa-se mais um ano, ele vai calcular agora 10%. O último saldo devedor é 1.210. Então 10% de 1.210, 121. Ele vai acrescentar 121, dá 1.331. Então dá isso aqui no final do terceiro ano. Mais uma vez, um ano se passa, ele calcula 10%, agora no último saldo devedor, que é 1.331, dá 133,10. Então dá 1.464, ele está devendo. No final do último ano, ele vai calcular os 10% em cima de 1.464, que foi o último saldo devedor, dá 146. Quando somar, deu 1.610,51 centavos. Então, no primeiro, né, no simples, foi 1.500. No composto, de 1.610,51. Então, para o Romilson, é melhor fazer o empréstimo pelo sistema composto. Já para o Felipe, é melhor o sistema simples. Por quê? Um está emprestando, então ele vai receber, e o outro está fazendo um empréstimo, ele vai pagar. Então, para um, é melhor ganhar mais, para o outro, é melhor pagar menos. Certo? Então, sempre que tem um ganhando, vai ter alguém perdendo. Não é assim? E o comparativo das curvas é esse. O sistema de capitalização linear ele funciona assim, como uma reta. E o composto, que é o exponencial, é esse gráfico aqui que está por cima, a função exponencial. Perceba que se você olhar assim, você pode até dizer, suponha que o Carlos Felipe vá lá e o Romilson disse, não, eu só vou fazer no regime composto. Aí o Carlos Felipe pensa, rapaz, não tem como fazer simples. Aí o Romilson diz que não. Você pega ou largar. Aí o Carlos Felipe faz a conta lá e vê que vai pagar uma diferença de 110,51. Ele pensa, rapaz, não, 110,51 em 5 anos, tá bom, não é muito não. Só que, onde entra aqui um fator importante, é porque nós colocamos um regime de 10% ao ano por 5 anos. Se isso aqui fosse em 30 anos, aí você iria perceber uma diferença maior. Porque qual é a tendência desse gráfico? Se você for fazer a continuação desse gráfico, vou fazer até aqui embaixo. Se nós fizermos a continuação desse gráfico, o regime linear vai ser sempre assim, mas a exponencial ela tende a crescer bem mais rápido. Ó, né? Então, talvez aqui no ano 5 tenha uma diferença pequena. Mas, de repente, lá na frente, lá no ano 15, talvez, ó, já vai ter uma diferença bem maior já. Tá entendendo? Porque o regime exponencial, quanto maior for o tempo, maior vai ser os juros. O tempo, ele corre a favor dos juros compostos. Tá entendendo? É a mesma coisa que você aplicar um dinheiro. Se você faz uma aplicação financeira hoje, em um regime de capitalização composto, uma coisa que utiliza os juros compostos, o tempo vai jogar a seu favor. Então, quanto mais tempo passar, mais aquele dinheiro vai render, certo? Se for capitalização composta, porque os juros vai crescer de forma exponencial. Mas esse grande salto, esse grande aumento só vai ser percebido com um tempo maior. Tá claro isso daí, né?
Eu às vezes fico com a impressão, assim, nessas aulas online, é ruim quando a gente dá aula online assim, porque você fica com a sensação que vocês não estão aí. Sempre tem essa impressão, que vocês não prestam atenção, não estão vendo o que eu estou falando, não estão muito atentos. É por isso que de vez em quando é bom vocês abrirem o microfone e falar alguma coisa. Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Está cortando um pouco. Não, era só para saber se vocês tinham entendido aí, tudo ok, estava tudo tranquilo. Sim, sim, tranquilo. Dá para ver É, que o crescimento da juro composto é um crescimento mais acentuado, né? com o tempo ele passa a diferenciar mais, ou seja, Começa você no percebe, mesmo ponto, né? é, você Uhum. começa a perceber a diferença. Tipo assim, você viu que o exemplo que eu dei, a diferença de juros foi 110, mas porque eu coloquei 5 anos com 10% ao ano. Se eu colocasse esse mesmo exemplo e colocasse por 30, 40 anos, aí você ia perceber que ia fazer uma diferença maior, certo? Ia fazer uma diferença maior nos valores, né? Você ia perceber uma diferença maior nos valores, certo? É, tem algumas coisas aqui que eu vou ler apenas para uma questão de informação e a gente vai usar isso. Eu vou ler rapidinho aqui só porque a gente vai utilizar essas linguagens. É bom que vocês lembrem, certo? A capitalização contínua, no caso que eu estou falando de capitalização, é esse processo, né, de rendimento de um capital aplicado ou captação de recursos de um empréstimo, certo? Então, normalmente ele é caracterizado, a gente chama de capitalização contínua, porque ele tem um tempo infinitesimal, ou seja, quer dizer que existe uma grande variação, é, grande variação não, um grande fluxo, né, monetário. Então, operações que utilizam capitalização contínua são o quê? Aqueles lugares que fazem operações diárias, por exemplo, faturamento de um supermercado, formação do custo de fabricação no processamento de uma fábrica, formação e depreciação de um equipamento. Você compra um carro e você quer saber quanto é que ele está valendo. Então, a cada dia que você vai usando aquele carro, ele vai depreciando, vai mudando de valor, porque vai mudando a data conforme a data da compra. Então, vai passando o tempo, então aquele valor vai sendo calculado em cima dos dias, da quilometragem, coisas assim. Então, todo o processo onde o tempo, certo, é fundamental para se fazer o processo de captação de recursos, a gente chama isso de capitalização, e a gente chama do tipo contínuo, né, para esse tipo aí, e descontínuo também, para quando você estiver colocando essa capitalização para um período maior. Por exemplo, a poupança. A poupança você aplica o dinheiro, a capitalização só é mensal. Se você colocar um dinheiro na poupança hoje, ele só vai render daqui a um mês. Aí você não teve uma operação financeira aí durante 30 dias, diferente de um caixa do supermercado. O caixa do supermercado ele abriu hoje com quanto? Você pegou o caixa hoje do supermercado, o supermercado hoje ele está com 10 mil reais aqui no caixa. De manhã é um valor. Ao final do dia, esse caixa já modificou, certo? Então é um movimento maior financeiro, é isso que eu quero dizer. No contínuo, são operações assim, onde diariamente tem a operação sendo capitalizada. Já o descontínuo, não, são esses que você precisa dar um prazo para ocorrer alguma mudança, com a caderneta de poupança, né, que só gera juros após um mês. Rendimentos que são atrelados ao tempo, né? Você vai colocar aqui um dinheiro no CDB que vai remunerar para você de tantos por cento ao ano, mas que você só pode resgatar, só pode pegar o dinheiro de volta daqui a um ano. Então a capitalização só vai ocorrer ali no final daquele período, né? É só para dar exemplos aqui que seria capitalização. Então, começando aqui, fala de juros propriamente dito, né? A gente viu a conta lá, calculou quanto era tantos por cento de um valor, mas nós não tocamos ainda na fórmula dos juros.
Então vamos começar com o juros simples, né? Que é a forma mais fácil de que vocês já devem saber. O juros simples, ele é uma taxa que você aplica somente ao valor principal, ou seja, você tem um valor lá, pergunta de quantos juros em cima daquele valor. Aí o juros você tem que atrelar aí lá o tempo para poder você saber quanto é que ele vai render. Porque não é a mesma coisa você calcular os juros de um mês com os juros de 5, 6, 7, 8, 10 meses. Não pode ser a mesma coisa. Não vão dar os mesmos valores, certo? Então, por isso que o tempo é fundamental nesse quesito, certo? Então, no caso aqui, nós vamos usar J para juros, C para o capital ou principal, I para a taxa dos juros e N para o prazo. Então, essa operação ela gera uma fórmula. Então, os juros ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então, essa fórmulazinha aí ela é para calcular os juros. Como ela é uma fórmula de produto, então com ela, Professor, falar. nesse caso, o tempo está sendo representado por N, né? Porque tanto faz, você pode usar um T também. Mas Tá nesse bom. caso aqui eu não vou usar, porque eu estou usando a notação do livro, certo? A notação do livro ele usa N para tempo. Mas na frente ele usa o T para outra coisa. Mas questões didáticas, talvez. Mas o que Beleza. importa é isso. Eu sei que você falou isso porque grande parte dos livros, principalmente no ensino básico, eles colocam com T. C vezes I vezes T. Até porque T tem a ver com tempo, né? Vem do tempo. Aí eu uso um T assim. Mas não importa a letra, o que importa é o sentido. Você sabe que é o tempo, mas aqui nessas fórmulas desse material vai estar mais o N. Se é um produto, então você pode calcular qualquer um desses termos. Põe aqui, ele deu um problema que ele deu os juros, mas não deu o capital. Então, você isola o C. Como é que isola o C? Passando esses dividindo. Ah, eu tenho o I, quero o I, eu quero a taxa. Mesma coisa, você passa o C e o N dividindo. Eu tenho o C e tenho o I, mas não tenho o N. Então, eu passo o C e o I dividindo. Você obtém qualquer um desses. Certo? Então, uma conta de juros simples é a conta mais fácil de se fazer dentro da parte de porcentagem de cálculo de matemática financeira. Porque é apenas um produto, não tem o que fazer. Uma conta muito imediata. Um capital de 80 mil. Ele é aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Pede-se o valor dos juros acumulados nesse período. Mas, supondo, né, que no caso aí nós estamos fazendo o juros simples, então é uma capitalização simples, não precisa estar se preocupando, mas aí é no composto, não sei o quê. Não, é no simples, nós estamos utilizando apenas o valor do juros simples. Nesse caso é uma conta bem imediata, só precisa fazer o seguinte, o 2,5% é o 2,5, né, sobre 100, que dá 0,025. Então tá aqui. Então C vezes o 0,25 vezes 3. Aqui nós vamos precisar estar sempre usando calculadora, então vocês podem sempre estar com a calculadora em mãos. Se não tiver uma calculadora científica, pode usar o celular mesmo. Certo? Em alguns momentos, a calculadora financeira científica talvez vá ser mais útil. Principalmente quando nós tivermos assim, uma coisa do tipo assim, uma 0,3, 1, 2 elevado a 5. Uma conta como essa, calculadora calculadora, não a financeira, mas a calculadora científica ela faz, tranquilo. Certo? Aqui você poderia fazer até de cabeça essa conta, porque aqui é 0,25. Eu poderia pensar isso daqui como sendo 25 sobre quanto? 10, 100, 1000, né? Poderia pensar assim, porque aí você cancelaria uns termos aqui, né? Se quiser fazer de cabeça. 8 vezes 25. Quanto é 8 vezes 25? 4 vezes 25 é 100. 8 dá 200. 200. Só um zero. Então não é 200, é 3.000. Aliás, 2.000. 2.000 vezes 3 dá 6.000. Você pode fazer de cabeça. Cabeça que eu diria assim, é muito sacrifício. Escreve a fração e faz o produto aí rapidinho.
Dá para fazer sem calculadora. Né? No caso aqui, eu coloquei alguns problemas que variam. Assim, em vez de calcular o juros, você pode calcular o capital. Ó, um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final desse período, ele calculou 270 mil o total dos juros incluídos na operação. Ele quer saber qual foi o valor que ele pegou emprestado, ou seja, qual o valor do empréstimo. Bem, ok. Ele quer saber o capital, ou seja, qual foi o valor que ele pegou. Esse valor aqui é os juros, é o C, né? Aliás, que C não, o J, né? O valor aqui é o J. Então você tem o C é J sobre C sobre I vezes N. Então é só fazer 270 mil, 0,6 vezes 9. Então 270 mil sobre 0,54. Né? Você pode fazer 270 mil vezes, aqui é 54 sobre 100, né? 100, 254 sobre 100, dá 100 sobre 54. É porque tem que dividir, né? Você vai dividir o 270, acho que ele é múltiplo de 54, né? Dá 5. Dá 5. Aí tem 3 mais 2. 3 mais 2 é. Então 5, 3 mais 2 é 500 mil. Então é isso. Então, as operações que envolvem juros simples unicamente, bem fácil de fazer. Não tem muito o que se fazer, é só jogar nessa expressão. Então, existe aí uma porrada de exercícios que você pode fazer só com isso. Né? Juros simples, sem adicionado de nada, sem mudança de fórmula, sem nada. A coisa começa a mudar um pouquinho, você tem um pouco mais de cuidado agora com as fórmulas, quando a gente começa a falar de montante, certo? Montante e começa a aparecer uma formulazinha agora que vai fazer a diferença entre ser juros simples e entre ser juros compostos. Nós vamos começar a entender melhor isso aqui, certo? O que seria o montante? O montante é a soma do principal, ou seja, do capital que você está lá começando, já com e soma com os juros. Então, o montante é o capital mais os juros, certo? Você pode fazer o seguinte: pense que o montante é o capital e os juros, você sabe que a fórmula dos juros é C vezes I vezes N. Então, C vezes I vezes N. Aí você põe o C em evidência, aí abre aqui, dá 1 mais I vezes N. Que C vezes 1 dá C, C vezes IN dá CIN. Então você encontrou uma formulazinha aqui para o montante. Então o montante é C, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Esse aqui é o montante, certo? Só que preste atenção. Esse montante aí é assim para o regime de capitalização simples, né? Talvez fosse bom até adicionar isso, né? Porque esse mesmo montante, ele vai mudar a expressão lá quando a gente estiver falando de a gente estiver falando lá de juros compostos. Perceba que ontem eu falei de função afim. Não sei se vocês conseguem imaginar que isso aqui é uma função afim. Ó, C vezes 1 mais I. Isso aqui é uma constante, né? Então vamos olhar assim. Se eu multiplicar o C mais CIN, isso aqui é uma constante, isso é uma constante, isso aqui é uma constante. E o tempo vai variar, porque dependendo do tempo que você pode criar aqui uma função g, que depende do tempo. Então você tem C mais C vezes N. Então isso é uma constante, isso é uma constante. Então isso aqui não passa de uma função afim. E se você for ver, eu tenho G de N, seria aqui um A mais, eu vou chamar isso de A, isso aqui de B vezes N. Então, sendo uma função afim, isso aqui pode ser visto como uma PA. Temos uma PA, como a gente falou um pouco ontem. Então, nesse caso aqui, vai ter a nossa primeira definição, a primeira diferença entre o juros simples e o composto.
Quando a gente passar para o composto, nós vamos ver que esse N não vai ficar aqui. Ele vai entrar aqui em cima. Lá nós vamos ver que a fórmula fica assim, ó, com N aqui em cima. Por isso que o expoente vira uma função exponencial. Então isso aqui vai ser um D, ou um A, sei lá, e vai ficar uma função do tipo exponencial. C vezes A elevado a N. Por isso que o crescimento é exponencial. E no regime simples é afim. Certo? Então essa vai ser a primeira grande diferença que nós vamos perceber na hora de estudar aí o regime de capitalização simples pelo regime composto, tá bom? Quero fazer umas observações em cima desses elementos. Essa expressãozinha aqui, ó, você viu que é C que multiplica 1 mais IN. Essa expressãozinha a gente vai chamar ele de fator de capitalização. Isso é muito importante, viu? Nós vamos usar isso aqui até o final do curso. Fator de capitalização. Ou seja, aqui é o capital. Mas esse capital ele só vai mudar graças a essa parte aqui. Ele é o fator de capitalização. Também ele é chamado de valor futuro. Isso aqui também a gente vai usar muito essa expressão, certo? Valor futuro nós vamos usar bastante. Vai ter uma parte aqui no livro que nós vamos deixar um pouco de lado essa expressão com C e vamos trocar essa notação e vamos chamar isso aqui, em vez de fator de capitalização, nós vamos chamar ele de valor futuro, que é FCS. Nós vamos ver que nas calculadoras financeiras existe uma tecla com isso, né? Que é utilizada para o cálculo dos juros simples, FCS. É o, é o valor futuro, né? Mas no regime simples, certo? Bem, quando você multiplica o C por essa expressão, ou seja, pelo esse valor futuro, nós estamos corrigindo o valor para uma data futura. Por exemplo, se você pegar os R$ 1.000, que é o capital, aí se você tem uma taxa de 10% e o tempo de 3 meses, então você vai ter um montante no final de R$ 1.000, multiplica 1 mais 10% vai dar 0,1 vezes 3. Então, esse pedacinho aqui, quando você multiplicar por 1.000, vai fazer que lá no final o seu montante não seja mais 1.000, não é mais o capital do início. Aqui vai dar 1, opa, vai dar 1.000 vezes 1,3, né? Vai dar 1.000 vezes 1 mais 3,01 dá 0,3. Então, 1,3. Multiplicar por 1.000, você vai só passar a vírgula lá. 1, ó, 1,3. Passa para cá uma casa, duas, três. Uma, duas, três. Então vai dar 1.300. Então perceba que o valor futuro, ou seja, o montante no final dos 3 meses, vai dar 1.300. Que foi os R$ 1.000 mais a parte dos juros. Então dá 1.300. Então por isso que ele é chamado de valor futuro, porque ele é o fator que faz com que você obtenha qual vai ser o valor lá na frente. Se você inverter, se você pegar um número e dividir por esse daqui, você encontra o valor presente. Como assim dividir? Ora, o M é o C vezes 1 mais IN. Então eu posso passar isso dividindo. Então significa que o C eu posso colocar em função dos outros. Então o C vai ser o M sobre 1 mais IN. Nesse caso aí, o C eu poderia colocar os 1.300 dividido por meu 1 mais IN, que deu 1,3. Se eu fizer essa conta, o meu capital vai dar justamente os 1.000, né? Porque aqui vai dar 1.300 vezes é, vezes 10 sobre 3, né? Isso é 13 vezes 1.000 sobre 13. Isso é 1.000.
certo? Ou 13.000 dividido por 13, mesma coisa. Então ele corrigiu, ele pegou um valor lá do futuro, que daria 1.300, e trouxe para o valor presente. Por isso que quando a gente coloca 1 sobre 1 e n, é o fator de atualização ou valor presente. FAS. Também tem nas matemáticas, nas calculadoras financeiras. Então, FANs é o valor de atualização do valor presente. Valor de atualização ou valor presente. Então, fator de capitalização é porque ele vai dar o valor do montante no futuro. E o fator de atualização, ele vai trazer o montante e descobrir o seu capital. Tá claro? Uma pergunta aqui? Não, né? Ok, vamos encerrar aqui fazendo só mais uns exemplos para a gente terminar. Deixa eu ver o que, é que tem aqui depois. Eu vou encerrar essa parte aqui, certo? Vou encerrar. Deixa eu falar dos exemplos. Uma pessoa tem 18 mil reais, né, e aplica uma taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Ele quer saber o valor acumulado ao final desse período. Só que ele diz o seguinte, no caso aqui, vamos fazer a conta de 1,5%. Sempre você tem que fazer isso. A taxa percentual tem que ser colocada em forma unitária, né, em valor unitário, nominal. Então é 15 sobre 100. Aliás, é 1,5 sobre 100. Então dá 0,015. Transformou, jogou aqui. Então o montante vai ser 18 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,015, vezes o tempo, que é 8. Lembrando também uma coisa importante. O tempo e a taxa, eles têm que estar na mesma unidade de mês, de período. Se aqui é porcentagem ao mês, o período tem que estar ao mês. Certo? Se aqui for ao ano, a taxa tem que ser ao ano, para poder, no final, dar o valor correto. Certo? Então, isso é uma coisa importante. No caso aí, você pega 18 mil e multiplica por 1 mais 0,015 vezes 8. 0,015 vezes 8 dá 0,12. Quando você soma com 1 e 160. Esse é o valor final. Certo? Suponha que você tenha problemas onde você queira fazer a conta e descobrir o capital. Então, um outro exemplo, né? Você calcula aí através do fator de atualização, né? Você está fazendo o do fator de atualização, ou seja, dividindo por 1 mais I vezes N. Então, nesse caso aí, ó, você tem uma dívida de 90 mil, aliás, 900 mil, que você vai vencer em 4 meses. Já daqui a 4 meses essa dívida vai vencer e o cara tem que pagar. O credor, né, a pessoa que ofertou o dinheiro, né, tá oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje, que é uma coisa que nós vamos aprender lá na frente, que é o capítulo de descontos. Então, calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação dessa dívida, ou seja, quanto ele pagaria se ele fosse fazer hoje. Então, nesse caso aí, é o capital que ele teria que desembolsar, porque é uma conta que ele vai fazer diante do desconto. Depois vai ficar claro no capítulo de desconto, mas é só para ilustrar aqui essa forma. Então, que o capital vai ser o seguinte, o montante é o valor da dívida, já acrescido dos juros, né? Então, é 900 mil sobre 1 mais a taxa, que é de 7%, então é 7 sobre 100, 0,07, aqui, o tempo de 4 meses. Então dá 1,28. Dividindo 900 mil por 1,28, dá 703.125. Perceba que é uma boa, né? Ó, se ele ofertou aí um desconto, se ele pagasse com 4 meses de antecedência, ele pagaria 703.125. Então ele teria um bom desconto, ó.
Se ele não fizesse isso, ele vai pagar 900 mil. Então ele consegue uma economia boa aqui, né? Uma economia de quase 200 mil, certo? Aí nessa fórmula aqui, nós podemos fazer muitas modificações, porque você sabe que o montante é C vezes 1 mais IN, mas se a gente estiver calculando, quer calcular o I em função dessa função, aliás, em função desses outros elementos, ou o N, a gente viu que o montante é o capital mais os juros. Logo, o capital também pode ser visto, levando esse J para lá, com o montante menos os juros. Ora, então se é isso, o montante menos os juros, eu posso usar a fórmula do montante aqui, se eu quiser, né? Eu posso fazer essa conta aí também se eu quiser e manipular aqui de alguma forma, certo? Então, como o capital é M sobre 1 mais IN, então eu posso dizer que o M menos os juros também é M sobre 1 mais IN. Ou seja, há essa identificação, certo? E você pode manipular a fórmula. Do mesmo jeito aqui também, se o montante é o capital mais os juros, eu posso colocar os juros, passando esse C para lá, como sendo o montante menos o capital, certo? E daqui eu posso também obter essa expressão, M vezes I vezes N sobre 1 mais IN, já que o montante menos C também posso manipular, certo? Porque o capital, aliás, o M é C vezes 1 mais IN. Então, eu posso, se quiser, né, como o M, colocar isso em função dos juros. Por exemplo, o M ele pode ser J mais C, igual a C1 mais IN. Então, eu posso fazer manipulações aqui, né? De tal forma que eu obtenho todas essas expressões. Essa aqui não é exatamente dessa, né? Não é dessa. Essa daqui vem do fato que você está colocando os juros em função do IN, né? Quando você calcula os juros como sendo C vezes N. Você pode trocar. E no lugar do capital, você tem que o capital é M sobre 1 mais IN. Aí você pega o capital e troca por isso. Aqui, ó. Então fica M sobre 1 mais IN vezes IN. E dá isso aqui. Aí assim, todas essas expressões que estão aparecendo aqui são só manipulações dessa forma. E são fáceis de fazer isso. É o que a gente espera. Vocês são matemáticos, sabem fazer essas contas. Aqui no caso, ó, M, eu posso passar o C dividindo, que fica 1 mais IN. Ora, então eu posso mexer mais ainda. Vamos lá, o I. Então, isso é M sobre C menos 1 igual a IN. Então, eu vou pegar o I, vou colocar 1 sobre M dividindo M sobre C menos I. É, menos 1. Pronto, já encontrei mais uma expressão, essa aqui. E vai, o N do mesmo jeito, só trocar. Estão juntos aqui, só trocar o I por I, ó. Então, todas as expressões elas podem ser usadas, dependendo do contexto que você está lá, né? Dependendo do lugar onde você está fazendo a conta, você pode fazer essas trocas, depende do que ele quer, certo? São manipulações fáceis de fazer, tá claro? Pois é isso. Então, por hoje é isso. Lá no Google Sala de Aula tem esse material. Nessas próximas aulas, essas aulas agora do começo, não vou inventar nada por enquanto. É olhar o material que está lá. Se vocês quiserem, podem baixar ele, dar uma lida antes da aula, já ter uma noção do que eu vou falar. Vocês vão ver que tem alguns errinhos na escrita, tem algumas continhas aí com algumas digitações erradas, mas a gente vai tudo isso corrigir. Aí nesse começo agora é só isso. A partir de depois, eu vou começar a inserir exercícios lá. Vou colocar exercícios para vocês treinarem. Pode falar. Pode falar, Rony. Eu sei, assim, sem ser assunto da aula, na questão de estar
dando colisão de horário, sem ter colisão de horário, o que é que eu faço? O senhor resolve ou só lei de mar? Não, esses problemas aí com a coordenação, eu não resolvo não. Tem que falar Não com ele. é? Normalmente, se não está dando colisão, é porque o sistema não deve ter atualizado. E se estava dando antes, Esperar mas se terminar o prazo tirou, esperar terminar eu o creio prazo que de matrícula, né? ajuste. Hã? De Sim, de matrícula e ajuste. ajuste. Eu creio que é isso. Né? Pois tá Mas bom. essas coisas que tem a ver com o sistema, vocês devem falar com o Ledmar, porque ela tem acesso ao sistema e pode ver isso aí para vocês. Beleza. Pois é Obrigado. isso. A gente se encontra na próxima aula, né, terça-feira. Continuarei daqui, da seção 3.4, falando de taxa proporcional. Isso é importante, porque a gente vai aprender como é que faz o cálculo correto da taxa proporcional. Ah, você tem aqui um empréstimo, uma coisa que é 10%, 15% ao ano. Então, será que fazer ao mês é só dividir pela quantidade de meses? Ou tem uma forma diferente de fazer? Como é que a gente faz a equivalência? Qual é a taxa que é equivalente a essa daqui? Como é que a gente diz que duas taxas são equivalentes? Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula, certo? Pois é isso. Então, até a próxima. Valeu. Boa noite.